Hoje estamos analisando um caso do meio do século XIX, então sente-se enquanto vamos para os Estados Unidos da América. Maria Van Dusen nasceu em 1834 na pequena cidade de Clarksville, no condado de Albany, em Nova York. Seu pai, chamado Lawrence Van Dusen, trabalhava como escrivão do condado de Albany, uma posição que lhe permitiu proporcionar uma boa educação para suas duas filhas chamadas Susana e Maria, e seus dois filhos, um chamado Lawrence e o outro chamado Stephen. A mãe de Maria, Mary, cuidava da casa e das crianças. Maria era uma criança agradável e sempre ajudava os outros. Ela era gentil, carinhosa e muito próxima do pai. No entanto, seus pais ficaram preocupados quando, com apenas 17 anos, ela informou a eles que pretendia se casar com um cavalheiro chamado Sr. John Hendrickson. O Sr. Hendrickson era um jovem localmente conhecido por sua reputação um tanto manchada. Ele era desordeiro e quase não trabalhava. Comentava-se frequentemente que ele parecia ter uma existência sem propósito e, por causa disso, os pais de Maria tinham uma forte oposição ao relacionamento da filha com o Sr. Hendrickson. Lawrence Van Dusen havia se aposentado e agora era um cavalheiro de grande riqueza. Ele suspeitava que as intenções deste jovem em relação à sua filha eram puramente financeiras. Maria, porém, era uma jovem obstinada e, apesar dos pais, casou-se com o Sr. John Hendrickson em 18 de janeiro de 1851. Como o Sr. Hendrickson não tinha como se sustentar ou a esposa, decidiu-se que o casal moraria com os pais de Maria. O Sr. e a Sra. Van Dusen não gostaram do arranjo, mas queriam o melhor para a filha mais nova. As coisas continuaram de maneira cordial. Às vezes, Maria e John visitavam o pai, que morava a cerca de 4 milhas em Belém, onde John nasceu e cresceu. Sua família era respeitável, mas não rica. No verão de 1851, o Sr. Hendrickson saiu às pressas da casa Van Dusen. Rumores logo circularam em Clarksville de que o jovem não era visto há um tempo e logo chegou ao conhecimento dos locais que ele aparentemente havia cometido, o que foi descrito como um grave assalto a uma jovem respeitável. Isso havia perturbado muito Maria, que lhe disse que isso a deixava com o coração doente, que ele poderia se comportar da maneira que fez e que era mais do que ela podia suportar ser desonrada dessa maneira. Ao sair da residência Van Dusen, ele foi para a casa de seu pai antes de se mudar para Corning, uma pequena cidade no estado de Nova York, conhecida por sua herança de vidro, charme e cenários pitorescos. Mas John foi para lá apenas para escapar da vergonha de seu comportamento pouco cavalheiro. Uma vez em Corning, ele continuou um relacionamento com a senhorita Maria Schoonmaker, uma jovem que ele conheceu pela primeira vez na casa pública de Vida, perto de Belém, e os dois já estavam noivos antes dele se casar com a senhorita Van Dusen. Ela não sabia que ele era casado e achava que ele tinha boas intenções com ela. Quando ele pediu de novo, ela aceitou feliz. Ele lhe deu um anel e uma foto sua e tudo parecia bem para eles. Quando ela pediu que ele cumprisse o compromisso e se casasse, ele deixou Corning abruptamente e voltou para Clarksville. Ele foi à casa Van Dusen e pediu perdão à esposa. Ele afirmou ter mudado e lhe implorou para ser aceito de volta. Apesar dos pais de Maria desaprovarem o homem com quem ela se casou, ela decidiu dar a ele outra oportunidade para provar a ela que ele era de fato um marido digno. Ela pode ter concordado com isso apenas porque semanas antes teve uma filha e viu que precisaria do apoio dele. Nas próximas semanas, John morou na casa de seus sogros. A relação com eles seguiu civilizada, embora ele continuasse ocioso e sem trabalhar. O Sr. Van Dusen frequentemente reclamava para sua esposa sobre seu genro e muitas vezes murmurava para si mesmo, perguntando exatamente o que sua filha tinha visto no Sr. John Hendrickson. Para proteger Maria e sua reputação, ele fez o possível para tolerar o homem com quem ela se casou. No dia 17 de dezembro de 1851, a tragédia atingiu a família, quando Maria acordou no quarto escuro que dividia com o marido e a filha. O silêncio trouxe-lhe uma inquietação. Ao olhar para o bebê, um nó se formou em seu estômago. A quietude era evidente. Com a mão trêmula, ela tocou a filha, sentindo a pele fria. Então, a realização a atingiu. Seu precioso bebê estava morto.
Enquanto Maria segurava as lágrimas, lutava para aceitar a verdade. Ela gritou por ajuda. John acordou rápido. Seus pais correram ao quarto, mas Maria seguia inconsolável. Seu sentido de luto que partia o coração envolveu a casa toda. O que piorou com a chegada dos visitantes, oferecendo condolências. Era comum a morte de crianças pequenas, em 1850. A mortalidade infantil nos Estados Unidos da América era alta. 40% das crianças morriam antes dos 5 anos. Isso ocorria principalmente por conhecimento médico limitado, saneamento ruim e condições de vida difíceis. As famílias frequentemente enfrentavam a dor de perder seus filhos pequenos para doenças como cólera, sarampo e infecções respiratórias. A filha de John e Maria era saudável e nunca ficou doente, por isso sua morte chocou a todos. Maria tentava aceitar a terrível perda da filha. Sua dor aumentou ainda mais quando ela descobriu que, quando John retornou de seus poucos meses vivendo em Corning, ele havia contraído o que foi descrito como uma terrível doença que ele rapidamente transmitiu para ela. Essa condição causou não apenas sofrimento físico, mas também profunda humilhação e desgraça. John tentou se desculpar, dizendo que havia adquirido a doença após uma queda em uma ferrovia em Corning. Quando o pai de Maria soube disso, ficou furioso e em janeiro de 1852 ele expulsou novamente seu genro de casa. Sem alternativa, John voltou à casa de infância. Curiosamente, Maria não quis desistir do casamento. O divórcio era raro e mal visto socialmente na época. O processo era complexo e normalmente exigia evidências claras de má conduta. Os valores religiosos e morais desencorajavam fortemente o divórcio e enfatizavam a santidade do casamento. O divórcio tinha grande estigma, sobretudo para mulheres com poucos direitos legais ou opções financeiras. Nos próximos meses, ela começou a visitar a casa do pai de Jonathan. Ela dormia lá, em algumas ocasiões, enquanto tentavam reconciliar suas diferenças. Ele também a visitava na casa dos pais dela. No entanto, a morte e a tragédia estavam prestes a visitar novamente a casa dos Van Dusen. No quarto dia de outubro de 1852, o pai de Maria, Sr. Lawrence Van Dusen, foi encontrado sem vida em seu celeiro, aparentemente vítima de um acidente relacionado a cavalos. Novamente, choque e incredulidade ressoaram por toda Clarksville. O Sr. Van Dusen havia sido um cidadão respeitado da cidade e sua morte, tão logo após a trágica perda de sua neta, deixou todos na comunidade unidos por uma tristeza compartilhada. Embora John Hendrickson não tenha sido ligado de imediato ao trágico acidente, suspeitas surgiram depois entre os vizinhos, que sugeriram seu possível envolvimento na morte do sogro. A riqueza do Sr. Van Dusen foi deixada para sua esposa e, após sua morte, para ser dividida, metade para seu filho Lawrence e a outra metade dividida entre suas duas filhas, Susana e Maria. O outro filho do Sr. Van Dusen, Stephen, parece já ter sido providenciado. Após a morte repentina de seu pai, o relacionamento entre Maria e John começou a se deteriorar. Ela o acusou de pegar seus pertences, se envolver em jogos de azar e até tentar envenená-la através de medicamentos duvidosos. Ela então encontrou uma nota que havia sido escrita pela senhorita Maria Shoemaker, que fazia referência a um casamento iminente, e isso só fez Maria se desiludir mais com seu marido. Ela disse a ele que, apesar de manterem o status de casados e compartilharem uma cama, qualquer parte da fortuna de seu pai que a esperava, a parte dele permaneceria para sempre inacessível. Isso foi algo que o desagradou muito. Em janeiro de 1853, Maria voltou para ficar com sua mãe viúva e não retornou à propriedade de seu sogro até meados de fevereiro, quando seu marido e cunhada vieram buscá-la para que ela não tivesse que voltar para Belém sozinha. Parecia a todos que John e Maria agora estavam se dando muito melhor, e para aqueles que desconheciam a situação deles, pareceria que tudo estava bem entre eles. Eles moravam num pequeno sótão na casa do pai de John, mas a tragédia voltou quando às 2 da manhã de 7 de março, John acordou de repente. Ao abrir os olhos, ele fez uma descoberta sombria. Sua esposa Maria jazia sem vida ao seu lado. Ele gritou por seu pai, que rapidamente veio em seu auxílio, mas sem saber o que fazer, ele então procurou a ajuda dos vizinhos. Apesar dos esforços para salvá-la, logo perceberam que Maria Hendrickson estava morta.
John e seu pai levaram o corpo de Maria para a sala e a colocaram sobre uma mesa. Os espectadores comentaram que ela parecia em paz, mas a morte inesperada de uma jovem, que anteriormente estava em boa saúde, levantou suspeitas entre a comunidade. Naquela noite, o corpo de Maria foi levado para a casa de sua mãe. Na terça-feira, 8 de março, o legista Smith chegou com o xerife e o Dr. John Swinburne, especialista em investigações criminais. O Dr. Swinburne notou imediatamente o pálor não natural da pele de Maria e seus lábios azulados. Ele ordenou que fosse realizada uma autópsia. Quando John soube isso, ele disse: "Você não vai encontrar nenhum arsênico." Alegou-se também que ele perguntou se seria possível saber caso tivessem colocado veneno em seu estômago ontem. A autópsia foi conduzida pelo Dr. Swinburne e Dr. Smith, cujos resultados revelaram sinais que apontavam para a causa da morte ser veneno. Os órgãos foram então enviados para análise ao Dr. Salisbury, um médico e químico bem conhecido. Seus testes detectaram a aconitina, conhecida como capuz de monge ou veneno de lobo, uma erva perene com flores roxas azuladas. Todas as partes da planta, especialmente as raízes, contêm toxinas das quais a aconitina é a mais perigosa. A investigação logo descobriu que nos dias e semanas que antecederam a morte de Maria, o Sr. John Hendrickson visitou a cidade de Albany e perguntou a um cavalheiro chamado Dr. Springseed se ele poderia comprar algum ácido prússico e alguns dias depois entrou em uma farmácia de propriedade do Sr. Burroughs. Comprou uma onça de tintura de aconitina. Com essa informação, o xerife obteve um mandado de prisão e após o funeral de Maria, John Hendrickson foi preso e levado para a delegacia. Ele foi interrogado pelos oficiais, mas negou que tivesse algo a ver com a morte de sua esposa. A polícia não acreditou nele e o Sr. John Hendrickson foi acusado de assassinato. O julgamento iniciou na segunda-feira, 13 de junho de 1853, em Albany, perante o juiz Richard P. Marvin. John declarou-se inocente. O tribunal estava cheio e aqueles que conseguiram um lugar na galeria pareciam exibir uma mistura de antecipação, curiosidade e reflexão sombria sobre a tragédia que se abateu sobre a comunidade. O caso da acusação se baseava principalmente em evidências circunstanciais. Eles trataram o julgamento com 3 pontos principais: evidência moral, médica e química. A evidência moral foi apresentada com relatos do relacionamento conturbado entre John e Maria. A narrativa levou à realização de John de suas concepções materiais errôneas, e o tribunal foi informado de que ele era um jovem imprudente, moralmente à deriva. Extravagante e sem diligência, assim, de acordo com a acusação, disposto a cometer qualquer delito que pudesse satisfazer seus desejos ou remover obstáculos que impediam seu ganho pessoal. As evidências médicas consideraram a condição de Maria na morte e o estado dos órgãos após a autópsia. As evidências químicas vinham de testes laboratoriais nos órgãos. A acusação relatou ao tribunal o relacionamento tenso entre o réu e a esposa. Eles disseram que esse relacionamento piorou após a morte do Sr. Van Dusen. O Sr. Hendrickson perguntou à Sra. Van Dusen se poderia alugar sua propriedade. Ela, no entanto, disse a ele que ele não poderia, e isso o desagradou muito. Ele ficou ainda mais descontente quando soube que ela, de fato, havia alugado para outro cavalheiro. A acusação informou aos tribunais que o Sr. Hendrickson não tinha nenhum vínculo com sua esposa. O advogado se virou para o júri e disse: afeto, ele não tinha nenhum. Filho, ele não tinha nenhum. Expectativas ele não tinha? Ele era ocioso e viciado em quase todos os vícios. Ele não tinha caráter. Várias testemunhas foram chamadas, entre elas a irmã e a cunhada do réu. Ambas relataram ao tribunal sobre a última semana de vida de Maria, suas atividades e localização no dia anterior à morte. No entanto, a maioria das evidências era de profissionais médicos. Estes incluíam os médicos que realizaram a autópsia e o médico local de Maria, Dr. Samuel Ingram, que viu o corpo às 8 da noite, no dia em que Maria morreu, após ser levado à casa da Sra. Van Dusen. A defesa contestou as evidências e questionou a morte de Maria por envenenamento. Eles criticaram os especialistas médicos e químicos da acusação, afirmando que tinham pouca experiência com o veneno em questão.
Ao serem questionados pela defesa, os médicos da acusação admitiram que a morte por envenenamento por aconite pode ocorrer em minutos ou horas e que há poucos escritos sobre isso. Eles também concordaram que as informações sobre o envenenamento por aconite eram extremamente contraditórias e que houve apenas alguns exames pós-morte onde o aconite foi atribuído à morte. Mas se Fentz produziu seus próprios especialistas médicos, um deles chamado Dr. Ebenezer Emmons, um médico químico e palestrante e que por muitos anos esteve à frente do laboratório estadual, ele disse aos tribunais que não teria sido possível determinar a presença de aconites usando os métodos de teste descritos pelas testemunhas médicas da acusação. No depoimento, Sra. Van Dusen descreveu o relacionamento do genro com a filha. Ela disse que ele não a tratava como um cavalheiro trata da esposa. O tribunal permaneceu em silêncio durante as perguntas do advogado de acusação, mas houve um suspiro quando ela relatou o desentendimento entre Maria e o Sr. Hendrickson em dezembro de 1852. Maria não se sentia bem e o Sr. Hendrickson perguntou se deveria trazer seu remédio. Maria respondeu: "Não, você quer me dar aquele veneno do verão passado." A Sra. Van Dusen disse que não tinha conhecimento disso, mas Maria então explicou que o remédio a fez se sentir muito mal, então ela o destruiu. O Sr. Burra, químico, afirmou ao tribunal que vendeu tintura de aconite a um cavalheiro em março, mas não sabia o dia exato pois estava ocupado e não registrava vendas pequenas, já que 1/3 eram de itens abaixo de um sixpence. O cavalheiro também disse que algumas semanas antes ele havia vendido tintura de aconite para uma senhora. Ele não identificou ninguém que fez as compras e, ao ser questionado se uma dessas pessoas seria o réu, disse não poder afirmar com certeza. A defesa informou ao tribunal que, para que um assassinato seja cometido, 2 fatos devem ser estabelecidos. Primeiro, o falecido não morreu de causas naturais. Segundo, não morreu por suas próprias mãos, e a acusação não provou nenhum dos 2 casos. O julgamento durou 21 dias, que incluíram 6 dias de argumentos finais. O júri deliberou por um dia antes de retornar um veredicto de culpado. Quando o juiz Marvin perguntou a John Hendrickson se queria falar, ele disse que não era culpado. O juiz o condenou à morte por enforcamento. Um recurso adiou a execução, mas o Supremo Tribunal Estadual manteve a sentença. No 4º dia de abril de 1854, o Tribunal de Apelações confirmou a sentença de culpado. Sem recursos restantes, a execução de John Hendrickson foi marcada para 5 de maio. Isso aconteceu na prisão de Albany, diante de oficiais, jurados, clérigos e repórteres. Oficiais ficaram do lado de fora para controlar a multidão barrada na entrada. No dia antes de ir para a forca, John conversou longamente com o reverendo Kennedy. Quando perguntado por suas últimas palavras, ele disse que as delegou ao reverendo. Às 11h30 da manhã, John Hendrickson foi enforcado. Após o enforcamento, o reverendo Kennedy compartilhou as últimas palavras do Sr. Hendrickson. Ele disse que o infeliz jovem persistiu em declarações de sua inocência até o último momento em que estivemos juntos na cela. Ele me autorizou a divulgar isso. Uma nuvem sombria parecia envolver a cidade, enquanto a comunidade lutava com a realidade de que um crime tão hediondo havia sido cometido em seu meio. A tristeza permeava o ar à medida que os pensamentos se voltavam para a vítima e as vidas despedaçadas que ficaram para trás. Apesar disso, muitos sentiram alívio por ver o responsável enfrentar a justiça. Essa terrível tragédia gravou uma lição assustadora, um lembrete da fragilidade das relações humanas e das consequências irreversíveis de ações movidas pela raiva e desespero. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedbacks que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.